Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Para quem tem o livro Amando a Jesus Cristo, nós estamos na página 74. 15º dia do nosso retiro quaresmal. Está sendo bênção ou não está? Para quem fez a quaresma no ano passado, já percebe que não há repetição. É tudo novo. As palavras são novas. O que Deus tem para falar é sempre novo. Nós vamos continuar tratando o tema de ontem, porque o tema de ontem foi fantástico. Falamos sobre a mansidão. Nós dividimos em 2 temas e vai ser, como foi muito precioso ontem. Ontem nós lidamos muito com a mansidão em relação ao próximo, sim ou não? Agora nós vamos lidar com a mansidão em situações que nós queremos a conversão de alguém. E também vamos tratar hoje da mansidão, preste atenção, conosco mesmo. Vocês vão ver que lindo. Santo Afonso começa dizendo: não sabeis de que espírito sois? Tais foram as palavras de Jesus Cristo aos seus discípulos Tiago e João, quando teriam castigado os samaritanos por expulsá-los de sua cidade. Ah, disse o Senhor a eles: que espírito é esse? Então lembra que Tiago e João ficaram muito bravos com os samaritanos, porque trataram mal Jesus. E aí Tiago e João falam: por que a gente não pede fogo do céu para cair na cabeça desse povo? Manda fogo para queimar todo mundo, para destruir esse povo. E Jesus responde: que espírito é esse? Este não é meu. O meu espírito é doce e gentil. Eu não vim para destruir, mas vim para salvar as almas. Santo Afonso está colocando palavras na boca de Jesus. É como se Jesus dissesse a Tiago e João: Tiago e João, vocês estão pedindo, vocês estão irados, vocês estão nervosos, vocês estão pedindo para colocar fogo na cabeça deles, mas veja, não é assim que eu ajo. Vocês não estão de acordo com o meu espírito, porque veja, qual é o espírito de Cristo, minha gente? A gente viu ontem, o espírito de Cristo é mansidão. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Ele é manso, e como manso, eu não vou jogar fogo na cabeça de ninguém. Então vocês não estão de acordo com o meu espírito. Eu não vim para destruir, eu vim para salvar. E quereis destruí-las? Calem-se. Nunca me peçam novamente, pois tal não está de acordo com o meu espírito. Deus nunca vai estar de acordo com a vingança. Quantas pessoas hoje tentam se vingar dos outros, fazem trabalhos para destruir a vida do outro. Eu fico imaginando, a pessoa vai buscar uma magia, a pessoa vai buscar uma macumba, a pessoa vai fazer um trabalho, e o que você veio fazer aqui? Aí ela fala para outra: então, eu quero fazer um trabalho porque tal pessoa, eu quero arruinar o casamento daquela pessoa. Olha o estado que o ser humano chega, porque aquela pessoa merece o mal. Desejamos o mal para o outro. Isso, desejar o mal para o outro, nunca está de acordo com o sentimento de Cristo.
porque Cristo não veio para destruir, mas veio para salvar. E agora Santo Afonso vai começar a colocar exemplos de como ele tratava as pessoas. Filho e filha, aqui vamos entrar no processo da pregação de como conquistar corações para Cristo. E a melhor forma de conquistar um coração para Cristo, você vai entender isso, é através da mansidão. Quantas pessoas você está querendo conquistar para Cristo? Talvez é um filho seu. Quantas mães aqui, quantas mães que estão em casa me escutando querem conquistar o seu filho para Deus? Quantas mulheres aqui querem conquistar os seus maridos para Deus? Quantos maridos querem conquistar as suas mulheres para Deus? Quantos de vocês querem conquistar um amigo para Deus? E às vezes nós não sabemos como. Hoje você vai entender como Cristo. Olha, porque se a gente quer conquistar alguém, a gente devia se perguntar assim: como é que Cristo conquistava as pessoas? O que ele tinha? O que ele fazia? Hoje nós vamos entender o segredo. Vamos aprender a receita do bolo hoje, de como conquistar alguém. De fato, com que mansidão Jesus Cristo tratou a mulher adúltera. Lembra da mulher adúltera? Todo mundo com pedras nas mãos. E ter pedras nas mãos é mansidão? Não. Preste atenção. Esta é a nossa maior tendência. Quando alguém erra, a primeira coisa que a gente faz é pegar uma pedra na mão e dizer: você está errado, você merece punição. Ei, quando o filho seu erra, mãe, quando o filho teu erra, pai, às vezes é a primeira coisa que você faz. Você já pega uma pedra e já começa a acusar o seu filho. Você começa a jogar na cara dele que ele está fazendo algo errado. Você já começa a jogar na cara dele de que ele desfez uma lei da casa. E você já começa as acusações. Detalhe, às vezes o teu filho fez uma besteira e você não parou para escutá-lo. Você simplesmente, ele apareceu, você já começa a jogar coisa. Às vezes nós não paramos para escutar as pessoas. A gente já começa a acusar. De acordo com o erro que a gente viu, de acordo com o erro que a gente ficou sabendo. Então veja, todos aqueles homens estavam com pedras nas mãos e nenhum deles parou para escutar a história daquela mulher. Simplesmente ela foi pega em adultério. Como é que Jesus tratou aquela mulher? Ele olha para ela e diz: mulher, ninguém te condenou. Porque Jesus desafiou todos: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Todo mundo se dispersa. E aí Jesus fala para aquela mulher: ninguém te condenou, nem eu te condenarei. Nem eu te condeno. Veja, este é o sentimento de Cristo. Qual deve ser o sentimento de um pai, de uma mãe? Filho, eu não te condeno, filho. Qual deve ser o nosso sentimento quando alguém cai, quando alguém peca? Eu não te condeno. Quem sou eu para condenar você? Se até Cristo, que é santo, não condenou, quanto mais eu, que sou pecador, não tenho o direito de condenar ninguém. Se Cristo, que é Cristo, não condenou, que não tinha pecado, quem sou eu para condenar alguém? Jesus disse para ela: vai e não peques mais. Claro, Jesus não passou a mãozinha no pecado dela,
Porque isso também não é ajudar ninguém. Passar a mão no pecado da pessoa não é ajudar a pessoa. Não é dizer que está tudo certo, você fez a coisa certa, não. Vá e não peques mais. Contentou-se apenas em alertá-la para não pecar novamente e mandou que ela fosse embora em paz. Jesus foi manso com ela, sim ou não? Jesus precisou ser áspero? Não. Então às vezes a gente acha que para converter alguém a gente tem que ir com aspereza. A gente acha que para converter alguém tem que ir com severidade. E não é assim. Não é assim. E eu tenho visto muitos pais errando nesse sentido. Filhos rebeldes, filhos que pecam, filhos que erram. Só que aí o papai e a mamãe acham que vão converter o filho pela severidade. Não vai, não vai. Você vai perder se você continuar assim. Você vai sempre perder se você continuar assim. Quanto mais você brigar com teu filho, mais seu filho vai brigar com você. Quanto mais você brigar com o seu marido, mais ele vai brigar com você. Vai ser briga atrai briga, gente. Confusão atrai confusão, minha gente. Mágoa traz mágoa. Ódio atrai ódio. Mansidão conquista o coração. A mansidão é a única coisa que amolece o coração do outro. Novamente, com mansidão buscou a conversão da mulher samaritana. Lembra da mulher samaritana no poço de Jacó? Com mansidão ele foi atrás daquela mulher e a converteu-a. Primeiro pediu água. Então disse-lhe: se soubesses quem é que te pede de beber. Então revelou-lhe que era o Messias esperado. Que mansidão a conversa de Jesus com aquela mulher. Aquela mulher que inclusive não queria conversar muito bem, estava meio ignorante. Quem é você? Você é judeu, você não pode falar comigo. Ela veio com essa certa resistência, e Jesus calmamente, mansamente vai entrando no coração dela. Calma, filha, dá-me de beber. E começa o diálogo, e conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem. A mulher está fechada, de repente a mulher está chorando, a mulher está aberta, a mulher está se rendida aos pés de Jesus. Ao ponto que Jesus vai lá no âmago dela e fala: vai lá chamar teu marido e volta aqui. Eu não tenho marido. Você não tem marido? Dissestes bem. Jesus começa a falar a verdade dela com mansidão. Você já teve 5 maridos, o que você tem agora não é teu. Aquela mulher, ela foi convertida pela mansidão de Jesus. Jesus não precisou gritar com ela. Qual o momento no Evangelho que a gente vê Jesus gritando? Você pode prestar atenção? Jesus, quando queria converter alguém, ele sempre tratava com mansidão. Ele brigava muito com os fariseus, aquele povo hipócrita. Com aquele povo hipócrita, dava umas discussão. Mas nunca ele faltou com a mansidão. Nunca. Jesus nunca faltou com a mansidão. Tanto é que quando falam com ele, quando brigam com ele sempre sereno. Vocês estão me acusando de quê? Se a gente parar para ver como ele agiu na cruz, ele não abriu a boca, ele foi como um cordeiro mudo ao matadouro. Manso, um cordeiro manso. A palavra de Deus vai dizer: ele foi como um cordeiro manso, ele não abriu a boca. Levava soco, levava cusparada. A única coisa que ele dizia: porque eu não sei porque vocês estão me batendo. Se eu errei em alguma coisa, me diga onde. E se eu não errei, por que você me bate? Ele não revidava as ofensas. Ele era manso. E com essa mansidão ele ia convertendo as pessoas. Converteu a adúltera, converteu a samaritana.
Com mansidão, ele se esforçou para converter o ímpio Judas. Jesus foi manso com Judas. Jesus podia ter sido severo com Judas. Jesus podia ter brigado com Judas. Judas, eu sei que você vai me trair, seu sem vergonha. Jesus já não sabia quem era o traidor? Já sabia. Ele anunciou: quem vai comer no prato comigo é o que vai me trair. Ele já conhecia. Só que a este, ele admitiu comer no mesmo prato que ele. A este, ele lavou os pés. Judas assim me trai com um beijo. E com um beijo, Jesus é traído. E Jesus em nenhum momento deixou de ser manso com Judas, porque o Jesus, ele queria conquistar Judas. Quando Jesus lava o pé de Judas, Jesus está tentando converter Judas. Quando Jesus deixa Judas participar da ceia, Jesus está tentando converter Judas. Infelizmente, Judas não abriu o coração. E aqui também tem um ensinamento. Tem pessoas que não vão abrir o coração para Deus. Tem pessoas que não vão abrir o coração para Deus. E não depende de você. E não depende de Deus, porque Deus quer que todo mundo abra o coração. Eu sei que você quer converter seus filhos, eu sei que você quer converter seu marido, eu sei que você quer converter sua família, mas preste atenção, não depende de você e não depende de Deus, depende da pessoa abrir o coração. Agora, se você quer amaciar esse coração para que seja mais fácil, eu estou te ensinando o segredo é a mansidão. Se você não conseguir pela mansidão, você não vai conseguir de outro jeito. Você não vai conseguir pela imposição, você não vai conseguir pela briga, você não vai conseguir pela raiva. Não vai. Então quantas vezes você está lá em casa, você está na sua casa, o marido não vai para a igreja. Vamos para a igreja, só. E começa a briga, tem que ir para a igreja, você é muito preguiçoso. Desse jeito você vai para o inferno. Desse jeito você vai converter que marido, gente? Desse jeito o seu marido vai vir para a igreja, sabe quando? Nunca. Uma mulher dessa, ele fala: tá vendo, você vai para a igreja, fica desse jeito aí, ó, fica pior. Os vizinhos estão tudo escutando. Aí vai falar com o filho: tem que ir para a igreja, tem que ir para a missa, você é muito preguiçoso, você é muito sem vergonha. Não é assim, com essas palavras, desse jeito, você vai converter quem? Nem teu cachorro. Ninguém vai vir para a igreja com essas palavras ásperas. Ninguém. E eu que não gostaria de receber um convite desse, ué. Vamos para a igreja, você é muito preguiçoso. Mansidão. Veja como Jesus converteu Pedro. Pedro, depois de negá-lo, e o Senhor, voltando-se, olhou para Pedro. Pedro tinha acabado de negar. O galo tinha cantado 3 vezes, como Jesus tinha anunciado. E depois que Pedro nega, Jesus olha para Pedro. Esse olhar deve ter sido fantástico. O filme do Mel Gibson mostra esse olhar. Jesus tinha falado: antes que o galo cante, Pedro, você vai me negar 3 vezes. 3 vezes o galo canta, Pedro nega, o galo canta 3 vezes e Jesus olha para Pedro. Com que olhar Jesus olhou para Pedro? Com um olhar de: meu Deus do céu, quando o filho apronta e ele chega em casa, ele já chega na ponta do dedo. E qual é o olhar que a mamãe está esperando em casa? Qual é o olhar que o papai está esperando em casa? Eu me lembro quando eu aprontava, eu chegava na ponta do dedo, com medo de entrar em casa.
Quantos filhos não querem mais nem entrar dentro de casa, porque não tem um olhar de mansidão para o acolher? A pior coisa que tem é quando dentro da sua própria casa você tem olhares de julgamento, olhares de condenação, na sua própria casa. Jesus olhou para Pedro. Ao deixar a casa do sumo sacerdote sem fazer-lhe uma única censura, lançou-lhe um olhar de ternura. E assim converteu Pedro. Pedro foi convertido naquele olhar, minha gente. Ah, meu Deus do céu, um olhar converteu Pedro. Um olhar. Dá para você entender isso? Um olhar. Converteu de maneira tão eficaz que durante toda a sua vida Pedro nunca deixou de lamentar o dano que havia feito ao seu mestre. Durante toda a vida Pedro lembrava da besteira que fez e se converteu. Um olhar. Não tem como agora eu não dar o meu testemunho de como eu me converti. Claro, minha conversão teve vários fatores, mas eu sempre digo para vocês que teve uma época que minha mãe querendo me converter, porque minha mãe não era muito de igreja. Minha mãe foi começar a se converter quando eu tinha 9 anos. Aí ela começou a se engajar mais na igreja. Por parte de pai era decadência, não conhecia as coisas de Deus por parte de pai. Por parte de mãe, com 9 anos, minha mãe começa a entrar na igreja. E eu começo a entrar num processo muito forte de rebeldia. A partir dos 9 anos, eu começo a ficar muito rebelde. E essa rebeldia, ela chega a um auge muito grande quando eu estou com 11 anos. E eu me lembro que minha mãe, ela tentava me converter com a aspereza. Minha mãe tentava me converter com bronca. Minha mãe tentava me converter com punições. Só que nada disso adiantava. Quanto mais ela brigava comigo, mais eu brigava com ela. Quanto mais ela falava comigo, mais eu falava com ela. E eu me lembro de vezes que eu não queria entrar dentro de casa, porque eu sabia que quando eu entrasse dentro de casa ia ter uma mãe que ia falar, que eu não lavei a louça, que eu não limpei o banheiro, que eu não fiz não sei o que, e eu já não aguentava mais. E aí chegava em casa, briga. Minha mãe estava usando o método errado. Até que minha mãe entendeu que para converter um filho, ela precisava de mansidão. E chegou um momento que minha mãe parou de brigar comigo e começou a rezar mais. E o gesto que sempre me marcou, já disse para vocês, de minha mãe, foi quando eu briguei muito com ela e ela foi na minha cama e orou por mim. Aquele gesto de uma mãe ajoelhada na cama de um filho rebelde, sem retribuir a ofensa que eu tinha dado a ela, aquilo começou a tocar o meu coração. Como pode eu ter tratado tão mal minha mãe agora, e ela agora está de joelhos na minha cama, achando que eu estava dormindo, mas rezando pelo seu próprio filho? Aquilo foi cativando o meu coração. E aí ela começou a me ensinar, a me motivar a tocar um violão. Eu fui aprendendo a tocar violão, com 11 anos já estava tocando violão. Aí depois ela me chama, meu filho, vamos tocar no grupo de oração, a mamãe está montando um grupo de oração, vamos tocar. E com a mansidão de minha mãe eu fui lá tocar no grupo de oração, e ali foi começando o meu processo de conversão. Se mamãe continua na aspereza, se mamãe continua na brabeza, não ia resolver. Minha mãe só conseguiu me conquistar quando ela começou a ser mansa. Dá para entender, sim ou não?
Então, mulheres, deixa essa brabeza de lado. Tem umas mulheres que são umas leoas aí. Deixa essa brabeza de lado, não é assim que você vai converter seu marido. Maridos, a mesma coisa. E pais, pelo amor de Deus. Quanto mais se ganha com a mansidão do que com a aspereza. Diga comigo, se ganha mais com a mansidão do que com a aspereza. Seja inteligente. São Vicente de Paulo, ele dizia que no governo da sua própria congregação nunca corrigiu ninguém com severidade. Então, enquanto São Vicente de Paulo estava à frente da sua congregação, nunca corrigiu alguém com severidade, exceto em 3 ocasiões, quando supôs haver razão para fazê-lo. Mas preste atenção, ele só fez 3 vezes, ele corrigiu com mais força, mas nessas 3 vezes, mas que se arrependeu para sempre ao descobrir que não surtir efeito. Ele só foi 3 vezes que ele corrigiu com mais força, e nas 3 vezes que ele fez, ele se arrependeu ainda. Ao passo que sempre teve sucesso admirável por meio de uma correção gentil. Então Santo São Vicente de Paulo está nos ensinando, é muito melhor você corrigir alguém com gentileza do que com severidade. Em todas as vezes, em só 3 vezes que ele corrigiu alguém com aspereza, ele não surtiu o mesmo efeito. Você está entendendo, sim ou não? O ser humano foi feito para tratar com mansidão. O ser humano não foi feito para tratar igual, nem bicho a gente trata desse jeito. Até bicho, para você conquistar, você não pode brigar com ele, não é verdade? Você quer que o bicho venha para você, o que você faz? Você trata ele com aspereza? Vem cá, passarinho, vem cá, passarinho. Vem cá, papagaio, vem cá. E bate nele, ele vai vir para você? Qualquer bicho que você o trata mal, ele se afasta, ele tem medo. Quando você quer um bicho que venha para você, você começa, oi, que bicho, aí você começa, né? Vem cá, tá. Começa a fazer o subiu do bicho, você começa a agradar o bicho. Aí o ser humano não, o ser humano, vem cá, ô filho, vem cá. Ô marido, tira essa bunda do sofá, vai fazer alguma coisa. Aí com os de casa a gente trata de qualquer jeito, com as pessoas que eu quero converter, eu trato de qualquer jeito. Não vai, desse jeito não vai, desse jeito não vai, desse jeito não vai. Quer converter alguém? Você vai precisar ser manso com este alguém. Ah, não aguento, Frei, não aguento, não tem paciência, então não vai convertê-lo. Não vai. Se depender de você, não. Deus pode se utilizar de outra pessoa para converter o teu marido, para converter tua mulher, para converter os teus filhos. Mas se depender de você, ele está na roça. E graças a Deus que Deus não depende de você para converter ninguém, porque se dependesse, o mundo estava perdido. É Deus quem converte, mas às vezes Ele quer se utilizar de nós. Então toda vez que seu marido coloca a toalha molhada em cima da cama, é uma briga na sua casa, porque você já falou, e toda vez dá briga pela mesma coisa. Mas quando é que você vai entender que se continuar isso, você nunca vai conseguir chegar a lugar nenhum? Sabe quando você vai converter teu marido? É o dia que ele colocar a toalha molhada em cima da cama, e naquele dia você não vai falar nada. Aí você vai pegar a toalha, vai colocar no cesto, vai colocar para lavar, e ele vai ver que você não falou nada. Ué, que está acontecendo alguma coisa com a minha mulher hoje, ela não falou nada. Ele vai se sentir mais tocado quando você não falar nada do que quando você fala, pode ter certeza.
Porque o que você fala, ele já sabe de cor o que você vai falar. Ele já sabe, está tudo decorado. Ele já sabe até as palavras, o tom de voz, ele já sabe. Agora, quando você pegar a toalha, com um sorrisinho no rosto, sem falar nada, ele vai falar, está acontecendo alguma coisa estranha. Você ganha mais pela mansidão do que pela aspereza. São Francisco de Sales obteve dos outros tudo o que desejou com seu comportamento manso, e por este meio conseguiu ganhar os pecadores mais endurecidos para Deus. Quando você tem um coração manso, você obtém dos outros tudo o que você quer. Pode prestar atenção, quando a pessoa é boa, ninguém consegue negar nada para ela, gente. Já pararam para pensar nisso? Tem gente que é tão bom que ela pediu alguma coisa, você não consegue negar. Porque a pessoa é mansa, a pessoa é boazinha demais. Aí você vai negar, como é que nega? Como é que nega? São Francisco de Sales conquistou os corações mais endurecidos para Deus pela mansidão. O mesmo aconteceu com São Vicente de Paulo, que ensinou a seus discípulos esta máxima: a afabilidade, amor e humildade têm uma eficácia maravilhosa em ganhar o coração dos homens e em fazer com que empreendam as coisas mais repugnantes à natureza. Então você quer ganhar o coração de alguém? Afabilidade, amor, humildade. A bondade deve ser observada para com todos, em todas as ocasiões, em todos os momentos. Então você quer conquistar o coração de alguém, você precisa ser uma pessoa boa. Amém? Você está entendendo, sim ou não? Pelo amor de Deus. Você tem que mudar. Você não pode ser mais a mesma pessoa, porque senão você não vai trazer ninguém para Deus. Com esse seu jeito ranzinza, com essa sua cara feia, fechada, você não vai trazer ninguém para Deus. Ninguém vai se interessar pelo Deus que você segue. Ninguém. São Bernardo observa que certas pessoas são gentis desde que as coisas caiam de acordo com o seu gosto. Tem uns que até são gentis desde que tudo aconteça do jeito que eu quero. Embora picado por eles, ou melhor, mas quando experimentam alguma oposição ou contradição, colocam-se instantaneamente em chamas como o vulcão. Pode-se chamá-los de brasas escondidas sob as cinzas. Então, enquanto tudo está acontecendo do jeito que eu quero, eu sou uma pessoa mansa. Aí quando alguma coisa sai do que eu gostava, sai do que eu pensava, eu começo a virar um vulcão, eu começo a mirar. Então, se a toalha estiver no lugar que eu mandei, eu estou bem, eu estou manso. Mas se a toalha entrar no lugar errado, eu já viro uma fera. Se a casa estiver do jeito que eu gosto, eu estou mansinha. Mas se alguma coisa sai do lugar, eu já perco a mansidão. Não pode ser assim. Quando as coisas acontecerem do jeito que você quer, é fácil ser manso. É difícil ser manso quando as coisas saem do nosso controle. Então é fácil você estar lá no trânsito dirigindo e todo mundo está dirigindo certinho. É fácil ser manso. O difícil é ser manso quando passam na sua frente, quando batem na sua traseira. E aí? Esses dias, acho que 2 dias seguidos, 2 pessoas bateram no meu carro. Estava andando certinho. Aí um motoqueiro, aí só viu o arranhão, foi. Vai com Deus, meu filho. Tem gente que já vai parar, já vai atrás do motoqueiro, já vai querer pegar documento, já vai não sei o quê. Foi um arranhãozinho, depois a gente resolve isso. Eu vou parar no trânsito para resolver arranhãozinho. Aí no outro dia, tô lá, de repente, me senti, quando eu fui ver, tinha batido na minha traseira, encostei para ver o que era,
um arranhãozinho. Falei, amigo, vai com Deus, vai com Deus. Aí ele falou, desculpa, eu olhei, eu acabei olhando para o lado e acabei batendo. Aí eu olhei um arranhãozinho de nada. Falei, vá com Deus, meu filho, fique em paz. Falei para ele, fique em paz. Agora eu vou me estressar por causa de um arranhão que fez no meu carro. O carro continua andando do mesmo jeito. Um dia, se não quiser ver o arranhão, a gente arruma. Agora tem gente que por causa de um arranhãozinho, você vai pagar isso, seu filho da mãe. Você não presta atenção. Quantas vezes eu também não prestei atenção no trânsito? Quantas vezes eu também olhei para o lado? E outra, eu tenho que entender que eu estou de hábito. Ele viu um sacerdote, eu tenho que ali ser expressão de uma mansidão. Eu não sei o que ele quando chegou em casa, ele falando com a mulher dele, talvez ele falou, amor, hoje eu bati no carro de um padre. Eu estou agora imaginando, nem tinha parado para pensar. Mas ele talvez falou, eu bati no carro de um padre. Você acredita que ele não falou nada? Falou para eu ir em paz, graças a Deus, era padre. Talvez ele falou isso para a mulher dele. Imagina se eu ajo de outra forma, aí ele chegar em casa falando de outro jeito. Bati no carro de um padre bravo, fez um arranhãozinho de nada e ficou uma fera. Como é que eu vou conquistar o coração deste homem que bateu no meu carro? Se não for pela mansidão. Você está entendendo, sim ou não? Seja manso e você vai conquistar a terra. Feliz, lembrei da bem-aventurança. Não tem a bem-aventurança? Como que é a bem-aventurança de Jesus? Felizes os mansos. Se eu não me engano, porque possuirão a terra. Felizes os mansos. Está nas bem-aventuranças. Quem é manso é feliz, quem não é manso não é feliz. Quem quer que se torne santo, deve assemelhar-se nesta vida ao lírio entre os espinhos. O lírio, o bonito lírio, mas o lírio tem espinhos. Embora picado por eles, nunca deixa de ser lírio, sempre doce e sereno. A alma que ama a Deus mantém uma paz imperturbável no coração. E por que você é manso? Porque você tem uma paz que ninguém tira de você. Pode bater na traseira do meu carro, filho, pode bater à vontade. A paz que eu tenho você não tira por causa disso. Não tira. Hoje veio uma mulher me visitar a igreja aqui. Ela bateu o carro vindo para cá e ela estava sorridente, feliz. Falei, você bateu o carro, né? Fiquei sabendo. Bens materiais. E ela estava em paz. É isso. Ninguém pode tirar a minha paz. O carro meu foi roubado. Roubaram. Isso não pode tirar sua paz. E aí, o que acontece? Às vezes a gente fala assim, o meu filho, eu não aguento mais o meu filho, ele me estressa. Eu não aguento mais o meu marido, ele me estressa. Eu não aguento mais essa situação. Veja, por quê? Porque você não é manso. A situação externa, ela vai te tirando a paz. E aí quando você começa a entrar nesse jogo, você começa a tratar a situação com ira, com aspereza. Você não consegue ser gentil com essa pessoa. E não sendo gentil com a pessoa, você nunca vai conseguir conquistá-la. A alma que ama a Deus mantém uma paz imperturbável no coração, e ela o mostra em seu próprio semblante. Veja, o semblante de quem tem paz é perceptível, não adianta. Então não adianta dizer que tem paz com uma cara azeda, aquela cara de maracujá, com aquela cara cheia de ira. Não adianta. O semblante de quem tem paz é perceptível.
sendo sempre dona de si mesma, tanto na prosperidade quanto na adversidade. Então, essa pessoa, ela tem uma paz imperturbável, ela é dona de si mesma, ela tem um semblante cheio de mansidão, ela sabe guardar esta mansidão, tanto na prosperidade quanto na adversidade. Está tudo dando certo, eu sou manso. Está tudo dando errado, eu sou manso. Tua casa está pegando fogo e você tem mansidão. Gente, esse dom é importante ou não é? É muito importante. Se você não entender isso, você não vai converter ninguém. Oh meu Deus, você precisa entender isso. Deixa eu tratar de um assunto muito delicado aqui. Vai acontecer com mais frequência isso. O mundo que a gente está vivendo tem muito investimento em cima disso, tem uma máquina diabólica em cima disso, e estão levantando essa cultura, vou ter que tomar cuidado com as palavras aqui, mas estão levantando essa cultura de homem com homem, mulher com mulher. Isso aí está pegando pesado, tá ou não está? E estão jogando nos desenhos, estão jogando nos filmes, estão jogando nos comerciais, estão jogando em tudo, em outdoor, no restaurante que você vai, em tudo. Então, consequentemente, os filhos de hoje vão ser mais atacados nesse sentido, porque eles desde pequeno estão tendo contato com essas ideologias, desde pequenininhos. Então, com muita frequência, eu que sou padre, já começo a escutar os papais e as mamães dizendo: meu filho está dizendo que gosta de um homem, padre. Minha filha está dizendo que gosta de uma mulher, padre. E os pais não estão sabendo lidar com essa situação. E o que eu tenho percebido? É que os pais às vezes estão agindo com aspereza, começam a brigar com seus filhos. Alguns casos chegam até mais graves, que chegam a querer expulsar os filhos de casa. Não. Por causa disso, não. Não é isso que Cristo faria. Não é isso. Ah, mas o pecado é grande. Sim, o pecado é grande, mas como é que Cristo faria? Agir com mansidão. Então, se seu filho estiver nessa situação, não é uma situação agradável. Ele está no pecado? Está. É pecado? É pecado. Agora, não adianta você ficar jogando na cabeça dele, ele já sabe que é errado, não adianta ficar brigando com ele, não adianta agir com aspereza, não adianta querer expulsar, não adianta querer bater, não adianta, você só vai atrapalhar o processo de volta para Deus. O que vai converter este menino, o que vai converter essa menina, é se ele chegar em casa e ver um pai e uma mãe manso, onde vai dizer: filho, nós não concordamos com o seu ato, porque o seu ato, segundo a Bíblia, está errado. Você sabe disso. A gente não precisa mais falar disso. Agora o papai e a mamãe estão aqui para te ajudar. Quando você precisar de abraço, nós estamos aqui. Quando você precisar conversar, nós estamos aqui. Você tem que falar igual Jesus Cristo para a mulher adúltera: filho, eu não te condeno, filho. Eu só queria que você não pecasse mais, mas eu não te condeno. Eu sempre serei teu pai, eu sempre serei tua mãe, eu sempre estarei aqui para te ajudar.
Olha, é dolorido falar isso. A tua vontade talvez seria outra. A tua vontade era tirar esse menino dessa vida, e de repente ele está indo para um caminho errado, está indo para a balada errada, está andando com pessoas erradas, e você vai ter que ser manso, porque a mansidão é a única forma de trazer esse menino de volta, essa menina de volta. Não vai adiantar brigar, não vai adiantar bater, não vai adiantar expulsar, não vai. Quando você age pela aspereza, quando você age pela briga, quando você age pela revolta, o que você vai criar no coração desse filho e dessa filha? Ele vai gostar de você? Você vai fazer com que ele crie ódio de você. Você vai fazer com que ele crie raiva de você. E aí a coisa vai ficar pior. Você vai se distanciar cada vez mais do seu filho, mais da sua filha. Estou falando besteira aqui hoje? Estou falando besteira? Não, Frei, mas como acolher um filho que escolhe o pecado? Foi o que Jesus fez, né? Ele acolhia o pecador. Repito, não é acolher o pecado da pessoa, ninguém está falando para acolher o pecado dela. Até mesmo numa situação dessa, o papai e a mamãe têm o direito de dizer: olha, filho, só preste atenção, aqui dentro da minha casa não, tá? Aqui dentro da minha casa, minhas regras, então eu não quero nada que diz respeito a esses atos aqui dentro. Você tem esse direito. Mas filho, aqui é tua casa. Filho, eu sou teu pai. Filho, eu sou tua mãe, e eu vou rezar por você para que um dia essa situação se mude. Mas sabe, o filho poder encontrar acolhimento, o filho poder encontrar mansidão, isso pode um dia convertê-lo, você entende? Isso pode mudá-lo. Isso pode mudá-lo. Se você não conseguir mudá-lo pela mansidão, não é pela aspereza. É isso que eu quero que você entenda. Pode ser que não consiga convertê-lo, mas se não conseguir pela mansidão, muito menos pela aspereza, brigando, jogando na cara, condenando, julgando. Está dando para entender? Isso eu estou dizendo um caso que hoje está sendo muito forte, muito delicado. Mas eu podia dar outros casos. Uma filha sua que aparece grávida antes da hora dentro de casa. E aí? Vai adiantar ser áspero com ela? Vai adiantar brigar? O filho já está lá dentro, filho. Vai fazer o quê? Vai expulsar de casa? Vai tratar com aspereza? A mesma coisa se aplica a um filho drogado que você descobriu drogas dentro de casa e ele nunca te contou. E agora? Vai agir com aspereza? Vai agir com violência? Vai agir com tudo para cima do seu filho? É melhor você usar de mansidão. Sempre. E mansidão não é aquela mansidão boba. Não é aquela mansidão que você, parece que mansidão é ser bobo, parece que mansidão é deixar fazer tudo o que ele quer. Não é isso. A mansidão é a força de conquistar o coração do outro. A mansidão é a forma de expressar amor ao outro com generosidade, com bondade, com amor, com humildade. A mansidão é como se fosse o cativar, é como se fosse um mel que cativa. Sempre que tivermos de responder a alguém que nos insulta, tenhamos o cuidado de responder com mansidão. Olha aí, alguém te insultou? Responda com mansidão. Teu filho te insultou? Responda com mansidão. Uma resposta branda aplaca o furor. Isso está em Provérbios 15:1. Uma resposta branda aplaca o furor. A pessoa fala com você com aspereza e você responde ela com mansidão. Uma resposta branda aplaca o furor. Uma resposta branda é suficiente para apagar toda a fornalha de raiva. Se a pessoa fala com raiva, você responde com raiva, isso não vai dar coisa boa. Agora, se a pessoa fala com raiva, você responde com mansidão, você vai aplacar o furor da pessoa.
E caso nos irritemos, porque pode acontecer que você se irrite. Você pode dizer, eu não sou de ferro, né, Frei? Ou você pode me dizer, eu não sou anjo. Você vai se irritar, porque de fato você não é anjo. Quem aqui nunca se irritou na vida? Não, a gente se irrita. Tem coisa que irrita mesmo, não é possível. Tem coisa que não tem jeito, você vai se irritar. Eu não estou pregando aqui para anjo, fica tranquilo. Eu sei que você vai se irritar, eu sei. Faz parte de você, faz parte da gente. O Frei Gilson se irrita, o Papa Francisco se irrita, os santos se irritaram, todo mundo se irrita. A questão é, a gente não precisa pecar. Em outras palavras, ficou nervoso, subiu o sangue, porque sobe o sangue, né? Sobe o sangue. Agora você não precisa deixar o sangue para fora. Olha o que Santo Afonso está dizendo. Se acontecer de você se irritar, é melhor guardar silêncio. Deu para entender? Então veio o sangue subiu, deu vontade de falar, deu vontade, se irritou. Até agora você não pecou, você está só sentindo a raiva. Veio um sentimento, veio a chama. Agora você já sabe que vai falar besteira, você já sabe que vai falar coisa que não deve. Cala a tua boca. A melhor coisa a fazer é silenciar. Por quê? Embora pareça justo dar vazão a tudo que chega aos nossos lábios, depois, quando a paixão se acalma, vemos que todas as nossas palavras estavam cheias de falhas. Se você falar com o coração cheio de ira, você vai se dar mal. Porque não tem jeito, quando está inflamado, a gente não fala o que devia falar, a gente fala de acordo com o fogo aqui de dentro. Então a gente joga palavras que depois a gente vai se arrepender. Pode prestar atenção, toda vez que você falou na raiva, depois de uns dias você tem que chegar, me desculpa porque eu te falei isso. Você fala besteira. Mas por que você fala besteira? E às vezes você está falando coisa certa, você está corrigindo a coisa certa, você devia falar mesmo, só que falou do jeito errado, na hora errada, sem mansidão. E para terminar, a gente falou muito das falhas dos outros. E quando é você que falha? Como você deve tratar você mesmo? Quando cometermos alguma falta, devemos também praticar a mansidão em relação a nós mesmos. Olha que interessante, você deve ter mansidão com os outros e mansidão consigo mesmo. Diga comigo, mansidão com os outros e mansidão consigo mesmo. Ficar exasperado consigo mesmo depois de uma falta não é humildade, mas um orgulho sutil, como se fôssemos outra coisa senão fracos e miseráveis que somos. Quando você fica bravo consigo mesmo porque você caiu, porque você pecou, na verdade isto é orgulho. É preciso que você entenda o que eu estou dizendo. Como assim, Frei? Quer dizer que eu não devo fazer caso quando eu caio, quando eu peco? Não. Quando você peca, você deve sentir a dor do seu pecado, sim. Mas veja, essa dor do pecado é porque você machucou quem você mais ama, Deus. Agora, quando você peca e fica bravo consigo mesmo, então não é porque... Então veja, você não está preocupado se você machucou Deus ou não. Você está preocupadinho porque você machucou a você mesmo. O teu orgulho foi ferido. Isso não é santidade. Então quando você cai e fica bravo consigo mesmo, no fundo isso é orgulho. Deu para entender? Tem gente então que quando cai, fica chateado consigo mesmo, fica triste consigo mesmo, fica meio que depressivo, fica triste consigo mesmo. Mas veja, não é para você ficar triste consigo mesmo, porque você só está enxergando o que de fato você é: fraco, miserável, pecador, normal. Você deve ficar triste porque
machucou Deus. Aí o que tem que fazer? Pede perdão, Deus te perdoa, pronto. Segue a vida e vai lutar para não pecar mais. Pronto, acabou. Agora ficar muito chateado consigo mesmo, dolorido consigo mesmo, isso é orgulho. Santa Teresa disse: a humildade que perturba não vem de Deus. Repete comigo: a humildade que perturba não vem de Deus. Então, ou seja, a pessoa acha que ela é humilde, porque ela caiu e agora está toda dolorida. Eu caí, eu não devia ter caído e não sei o que. Está toda perturbada. Se perturbou, não é a humildade verdadeira, é orgulho. No fundo, você ter caído feriu o seu orgulho de que queria mostrar para os outros que você pode. Para você é difícil demais entender que você não é tão santo como você achou que era. E às vezes é por isso que Deus deixa você cair, para que você experimente que você não é tão santo quanto você acha que você é. A verdadeira humildade causa paz. Santa Teresa diz: a humildade que perturba não vem de Deus, mas do diabo. Santa Teresa está dizendo: tem humildade que é diabólica. A humildade que perturba é diabólica, não vem de Deus. Irritar-se após o cometimento de uma falta é uma falta pior que cometida, e será motivo de muitas outras faltas. Fará com que abandonemos nossas devoções, orações e comunhão, ou se as praticarmos serão muito mal feitos. Olha que forte isso. Quando você se irrita, olha o problema aqui: irritar-se com as suas próprias faltas. Devemos nos irritar com as nossas próprias faltas? Não, devemos nos arrepender, não nos irritar. Então, quando a gente se irrita com a nossa própria falta, nós cometemos uma outra falta, e que vai ser motivo de muitas outras faltas. Olha que forte isso. E aí o que acontece? Essa pessoa, pouco a pouco, ela vai começar a abandonar a sua vida de oração, ela vai começar a abandonar as suas devoções, ela vai começar a abandonar a confissão, a comunhão, porque ela está tão chateada com ela mesma, que ela começa a dizer: também não vou mais rezar, também não vou mais comungar, porque eu estou decepcionado comigo mesmo. Veja, em nenhum momento ela está querendo amar a Deus, ela está decepcionada com ela mesma. Isto é amor a Deus, gente? Não, isto é orgulho. Tem que ser manso com você mesmo. No fundo, você está fazendo uma exigência, você está sendo bruto com você mesmo, você está se irritando com você mesmo. Olha isso, você está sendo brutal com você mesmo, você está irritando a você mesmo. Desse jeito você não vai chegar a lugar nenhum, santidade nenhuma. Então tenho que ser manso com as pessoas e manso comigo também. E não é passar a mãozinha na minha cabeça: cair no pecado, não tem problema não, Frei Gilson. Não é isso. Mansidão não é isso. Mansidão é: Frei Gilson, você caiu, levanta, não vamos desistir não. Vamos para o confessionário, vamos pedir perdão a Deus e vamos voltar. Deus te escolheu, vamos. E aí é você com você mesmo. Humildade é reconhecimento da verdade. Então, reconhecer que eu pequei, sim, eu pequei. Deus, misericórdia, eu vou voltar a ser um padre melhor. Pronto. E vida aqui segue. Isso que eu estou falando para vocês, eu me lembro de quando eu era adolescente e eu já estava no meu processo de conversão. Meu Deus do céu, quando eu caía em determinado pecado, eu ficava triste a semana toda. Isso aqui que eu estou lendo, eu já vivi, e muita gente vive. Eu ficava triste a semana toda, depressivo. Mas por que eu fui cair nessa porcaria? Mas não, na verdade eu estava triste comigo mesmo. Era orgulho. Era orgulho. Uma alma que está perturbada sabe pouco de Deus
e do que ela deve fazer. Na verdade, eu sabia pouco de Deus e não sabia o que eu devia fazer. Sempre que, portanto, incorremos em alguma falta, preste atenção, se você cair num pecado, o que você deve fazer? Dirigir-se a Deus com humildade e confiança, desejando o seu perdão. Pronto, caiu no pecado, seja ele qual for. Humildade: Deus, eu pequei. E confiança no seu perdão: o Senhor é poderoso para me perdoar. Santa Catarina de Gênova dizia: ó Senhor, este é o produto do meu próprio jardim, amo-vos de todo o meu coração e me arrependo do desprazer que vos dei, nunca mais farei o mesmo, conceda-me vossa ajuda. Pronto, é isso, eu pequei, Senhor, eu peço perdão por ter pecado e nunca mais quero fazer. Pronto, isso tem que ser feito de coração e pronto. Vou buscar o confessionário, sacerdote, eu pequei, padre. O padre vai lhe dar a absolvição. Pronto, humildade, confiança na misericórdia de Deus. Eu não tenho que me irritar comigo mesmo, porque isso é orgulho, isso não é ser manso. Amém, minha gente?